Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Pilo, sou editor no site e estou de volta aqui com as dicas para os jogos do fim de semana. Tem muito jogo bom nos campeonatos da Europa e a gente não pode deixar de analisar pelo menos uma partida do Brasileirão. Então bora conferir esses jogos. Então, para o primeiro jogo da lista, pessoal, a gente vai para a sétima rodada da Premier League, o campeonato inglês, na partida onde o Manchester United recebe o Everton no próximo sábado, às 8h30 da manhã, e o Manchester United favorito com 64% de chance de sair com a vitória, 22% empate e 13% vitória do Everton. Mais de 1,5 gols 76%, mais de 2,5 gols 53% e para ambas marcarem 50%. A cotação para o Manchester United 1,52, 4,35 para o empate e vitória do Everton 7,50. No retrospecto aí nas últimas 6 partidas do Manchester, 3 vitórias e 3 derrotas, uma média de 1,50 gols por partida nessas últimas 6. Do lado do Everton, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, uma média de 1,83 gols por partida. Na Premier League, o Manchester United jogou 6 vezes, marcou 13, sofreu 5 gols, ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. Do lado do Everton, 6 partidas também, 12 gols marcados, 7 sofridos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No retrospecto, aí nas últimas 4 partidas do Manchester United, vitória contra o Villarreal por 2-1, derrota contra o Aston Villa e contra o West Ham e vitória contra o West Ham. Do lado do Everton, vitória contra o Norwich, empate contra o Queen's Park Rangers, derrota contra o Aston Villa e vitória contra o Burnley. No head-to-head, nos confrontos diretos, essas equipes se enfrentaram pela última vez no dia 7 de agosto de 2021, vitória do United por 4-0, antes disso um empate 3-3, em 2020 vitória do United, empate. A última vitória do Everton veio no dia 21 de abril de 2019, onde o Everton ganhou por 4-0 do United. Na tabela, o Manchester United ocupa a 4ª colocação com 13 pontos, o Everton a 5ª colocação também com 13 pontos, então vai ser um jogo muito disputado, mas tem Cristiano Ronaldo em campo e ele desequilibra, assim como desequilibrou contra o Villarreal, então a gente vai na vitória do United, mais de 1,5 gols pela média alta dos dois times aí recentemente, né? O Manchester United tem uma média de 1,50 por partida, o Everton 1,83, então é uma partida para gols. Vamos ver aí se não sai um 2-1 para o United, então vitória do United e mais de 1,5 gols para essa partida. Ainda no sábado, pessoal, a gente sai da Premier League e vai para a La Liga, o campeonato espanhol, na 8ª rodada. A gente tem um clássico, Atlético de Madrid recebe o Barcelona no próximo sábado, às 16 horas. O Atlético de Madrid, né? Todo mundo sabe a fase ruim que o Barcelona enfrenta. Então o Atlético de Madrid vem favorito para essa partida com 49% de chance de sair com a vitória, 27% o empate, 22% a vitória do Barcelona. Mais de 1,5 gols 72%, mais de 2,5 gols 48%, para ambas marcarem 52%. A cotação para o Atlético de Madrid 1,94, empate 3,45 e vitória do Barcelona 4,30. Nas últimas 6 partidas do Atlético de Madrid, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, média de 1 gol por partida. Do lado do Barcelona, nas últimas 6 partidas, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, uma média de 1 gol por partida, assim como o Atlético de Madrid. Na La Liga, o Atlético de Madrid jogou 7 vezes, marcou 9, sofreu 6, ganhou 4, empatou 2 e perdeu apenas 1. Do lado do Barcelona, 6 partidas, 11 gols marcados, 5 sofridos, 3 vitórias e 3 empates. Nas últimas 4 partidas do Atlético de Madrid, vitória contra o Milan por 2-1 na Champions League, derrota contra o Alavés, vitória contra o Getafe, empate contra o Bilbao. Do lado do Barcelona, derrota contra o Benfica, vitória contra o Levante, empate contra o Cádiz e empate contra o Granada. Antes disso, derrota contra o Bayern de Munique. No head-to-head, aí nos confrontos diretos, nas últimas vezes que essas equipes se enfrentaram, um empate e uma vitória do Atlético de Madrid. Antes disso, mais um empate, uma vitória do Atlético de Madrid e a vitória do Barcelona veio no dia 1º de dezembro de 2019. A tabela aqui, o Atlético de Madrid fica em 4º com 14 pontos, o Barcelona com 12 pontos, mas com um jogo a menos. Para essa partida, o Atlético de Madrid vem favorito, então a gente vai apostar aqui no empate ou vitória do time de Madrid e menos de 2,5 gols pela média recente dos times aí, né?
Média de 1 gol por partida nas últimas 6 partidas, numa média alta. Então a gente vai no menos de 2,5 gols, empate ou vitória do Atlético de Madrid. Terceira partida da lista, pessoal, a gente sai da Europa, vem para o Brasil para acompanhar o Brasileirão, a 23ª rodada do Brasileirão, onde o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional no próximo sábado, às 21 horas, e agora o Atlético Mineiro vem com foco total, líder do campeonato, foi eliminado na Libertadores e agora vai focar no Campeonato Brasileiro, e para essa partida ele é favorito com 53% de chance de sair com a vitória, 24% o empate e 21% vitória do Colorado. Mais de 1,5 gols 69%, mais de 2,5 gols 43%, e para ambas marcarem 44%. A cotação do Galo 1,68, o empate 3,70, vitória do Internacional 4,25. No retrospecto, nas últimas 6 partidas do Atlético Mineiro, 3 vitórias e 3 empates, uma média de 1,17 gols por partida. Do lado do Internacional, 4 vitórias, 2 empates, uma média de 1,67 por partida. Na Série A, o Atlético Mineiro jogou 21 vezes, marcou 32 gols, sofreu 13, ganhou 14, empatou 4 e perdeu 3. Do lado do Internacional, jogou 21 vezes, marcou 26 gols, sofreu 22, ganhou 8, empatou 8 e perdeu 5. O retrospecto aí nas partidas recentes do Atlético Mineiro: empate contra o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Palmeiras, e vitória contra o Sport por 3-0. Do lado do Internacional, 3 vitórias seguidas, uma contra o Bahia, contra o Fortaleza, contra o Sport, empate contra o Atlético Goianiense. No head-to-head, no confronto direto entre as duas equipes, no confronto mais recente, 16 de junho de 2021, vitória do Galo por 1-0, empate antes disso, e antes vitória do Internacional, uma por 1-0 e outra por 2-1. Então bem equilibrado aí, né? O Atlético Mineiro tem um retrospecto de empates recentes, mas agora vai com tudo para o Campeonato Brasileiro após ser eliminado na Libertadores pelo Palmeiras. Eu acredito que o Atlético, favorito para essa partida, consiga sair com a vitória. O Internacional está se reerguendo, não começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas está conseguindo resultados expressivos. Então acho que vai ser um jogo muito disputado. A gente vai no empate ou vitória do Atlético Mineiro, e menos de 2,5 gols pela média aí também, né, do Atlético Mineiro, de 1,17 gols. Lógico que o Internacional tem a média um pouquinho maior, mas acredito que o Atlético vai ditar o ritmo do jogo, então menos de 2,5 gols para essa partida, vitória do Atlético ou empate para o jogo do líder do campeonato. Quarta partida da lista, pessoal. Se sábado tem Robozão em campo, domingo tem Neymar, Messi e Mbappé. Vamos ver se o Pochettino vai com os 3 para a partida, mas independente da escalação, pelo menos uma estrela estará em campo no domingo pela 9ª rodada do campeonato francês, onde o Rennes recebe o Paris Saint-Germain às 8 horas da manhã. E para essa partida, o Paris Saint-Germain, mesmo jogando fora de casa, é favorito com 59% de chance de sair com a vitória, 22% o empate e 18% para a vitória do Rennes. Over 1,5, né? Mais de 1,5 gols, 81%, mais de 2,5 gols, 61%, para ambas marcarem 58%. Cotação para o Rennes, 5,10, o empate 4,30 e vitória do Paris Saint-Germain 1,60. No retrospecto, nas últimas 6 partidas do Rennes, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, uma média de 1,83 gols por partida. Do lado do Paris Saint-Germain, 5 vitórias e 1 empate, uma média de 2,17 por partida. Na Ligue 1, no campeonato francês, o Rennes jogou 8 vezes, marcou 10, sofreu 9, ganhou 2, empatou 3 e perdeu 3. Do lado do Paris Saint-Germain, jogou 8 vezes, marcou 22 gols, sofreu 7, ganhou 8, empatou nenhuma e perdeu nenhuma. Então, Paris Saint-Germain 100% aí no campeonato francês. No retrospecto, o Rennes ganhou do Vitesse por 2-1, empatou com o Bordeaux, ganhou do Clermont Foot por 6-0 e perdeu para o Olympique de Marseille por 2-0. Do lado do Paris Saint-Germain, nas últimas 4 partidas, vitória contra o City, contra o Montpellier, contra o Metz e contra o Lyon. No confronto direto, head-to-head, a última vez que se enfrentaram, um empate por 1-1, 9 de maio de 2021. Antes disso, vitória do Paris Saint-Germain e antes disso, vitória do Rennes. Então, bem equilibrada essa disputa.
mas para essa partida, antes disso a gente vai dar uma olhadinha na tabela. O Paris Saint-Germain em primeiro, 8 partidas, 24 pontos, e o Rennes 8 partidas, 9 pontos lá em 13º. Então o Paris Saint-Germain favorito para essa partida. A gente vai na vitória do Paris Saint-Germain e mais de 1,5 gols pela média alta do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain vem marcando muitos gols. Contra o Manchester City conseguiu anotar 2, então foi um mais de 1,5 gols. Então para essa partida também contra o Rennes, a gente vai no mais de 1,5 gols e vitória do Paris Saint-Germain. E para a última partida da lista, pessoal, a gente vai para a 7ª rodada da Premier League, onde o Liverpool recebe o Manchester City no próximo domingo, 12h30. E para essa partida, os Citizens são favoritos com 40% de chance de saírem com a vitória, 27% o empate, e o Liverpool 32% de chance de sair com a vitória. Over 1,5, mais de 1,5 gols, 78%, mais de 2,5 gols, 55%, e para ambas marcarem 61%. A cotação para o Liverpool 3,0, empate 3,60 e vitória do Manchester City 2,43. Nas últimas 6 partidas do Liverpool, 5 vitórias e um empate, uma média de 3,33 gols por partida, uma média altíssima. Do lado do Manchester City, nas últimas 6 partidas, 4 vitórias, um empate e uma derrota, a média de 2,33 gols por partida, uma média bem alta também. Na Premier League, o Liverpool jogou 6 vezes, marcou 15 gols, sofreu 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Do lado do City, 6 partidas, 12 gols marcados, 1 sofrido, 4 vitórias, um empate e uma derrota. Nas últimas 4 partidas do Liverpool, vitória contra o Porto, empate contra o Brentford, jogo muito disputado, vitória contra o Norwich e vitória contra o Crystal Palace. Do lado do Manchester City, derrota contra o Paris Saint-Germain na Champions League, vitória contra o Chelsea, vitória contra o Wycombe, empate contra o Southampton. No confronto direto na partida mais recente entre Liverpool e Manchester City, vitória do City por 4-1, antes disso empate, antes disso mais uma vitória do City por 4-0, e a vitória do Liverpool vem lá em 2019 por 3-1. Na tabela aqui, o Liverpool vem em primeiro com 14 pontos, o City logo atrás com 13 pontos, então a disputa aí pela liderança. O Chelsea também está com 13 pontos, o United com 13 pontos, o Everton com 13 pontos e o Brighton com 13 pontos. Então, qualquer um que ganhar aí um tropeço rouba uma posição nessa tabela da Premier League. Para essa partida a gente vai com o favoritismo do Manchester City pelos resultados recentes, mas o Liverpool também joga bem, joga em casa, joga com o apoio da torcida. A gente vai no empate ou vitória do Manchester City, o Manchester City pode surpreender. E a gente vai, obviamente, com mais de 1,5 gols para essa partida, né? Porque a média dos dois times é muito alta, né? O Liverpool 3,33 aqui por partida e o Manchester City 2,33, então muito provável de saírem pelo menos 2 gols. Essa partida aqui é melhor ir no mercado de gols. É uma partida muito disputada, é um clássico na Premier League, então mais seguro seria ir no mercado de gols para essa última partida da lista. Beleza, pessoal?